Sejam bem-vindos a mais uma apresentação World Ventures, onde ficará a conhecer mais sobre este clube de férias, a oportunidade em ser um dos membros World Ventures e também a garantia e a vantagem em ser um representante da empresa numa altura em que chega a Portugal e que inicia a sua implementação no nosso país. Esta empresa foi fundada no ano de 2005 por Mike Eskew e Wayne Nugent, duas pessoas ligadas ao mundo da venda direta que viram aqui uma nova oportunidade, um novo produto e uma empresa com um conceito completamente diferente. Aliaram-se para formar esta empresa que se tornou um grande sucesso nos Estados Unidos da América e veio a expandir também para a Europa, para novos países, como em 2010 iniciou na Grécia e em 2014 está também a chegar a Portugal, onde a partir desde os últimos meses os membros têm a oportunidade também de fazer parte da empresa World Ventures e serem membros desta fantástica empresa que começa a sua atividade em Portugal e começa o seu crescimento no nosso país. O objetivo principal foi criar as melhores férias, as melhores experiências ao preço mais baixo do mercado. Recordamos que trabalham só com hotéis de 4 e 5 estrelas e garantem um preço que seja acessível a toda a gente. Já iremos falar detalhadamente sobre alguns destes exemplos e como é que a empresa consegue os preços mais baixos do mercado. É também uma oportunidade de negócio para todos aqueles que se queiram tornar representantes World Ventures. Portanto, além do produto em si, a empresa não tem agências. É através dos seus representantes que faz a venda dos produtos, que faz a colocação dos membros no mercado. O objetivo principal e comum, quer sejam só membros para ter acesso às férias ou quer sejam representantes, é diversão, aproveitar o tempo, gozar mais a vida e ter um maior rendimento, ou para quem queira ser um representante, ter um rendimento acima da média com uma oportunidade única, acessível a qualquer pessoa. Este é um clube de férias, então, que chega a Portugal e que tem parcerias com algumas das empresas mais conceituadas no mercado, como é o caso dos hotéis Hilton, a Disney, Marriott, American Airlines, Iberostar, etc. Estes são só alguns dos parceiros que a empresa tem e onde obtém os seus produtos, faz os seus pacotes de férias para oferecer aos seus membros, os membros Dream Trips e membros World Ventures. Em Portugal chegou também a nossa oportunidade. Estou com esta empresa desde o mês de fevereiro. Sou uma pessoa também ligada à venda direta e estou a integrar, a partilhar o meu tempo também com outros projetos e apareceu também a oportunidade de fazer a implementação da World Ventures em Portugal, que rapidamente decidi aceitar e principalmente por ser uma situação nova, uma empresa que está agora a chegar ao nosso país e que representa, sem dúvida, uma das grandes facilidades e grandes vantagens para quem queira abraçar este projeto. O convite veio através do Stavros e da Catarina, amigos de longa data, gregos, responsáveis pela implementação da marca em 8 países, que decidiram também dar a conhecer a World Ventures a Portugal e foi através de mim que chegou esta mesma oportunidade e a qual eu prontamente decidi aceitar. Além do Stavros e da Catarina, temos tido também o apoio do George, um estudante que abraçou este projeto há pouco mais de um ano, atingiu já o patamar de Marketing Director, está a ter um crescimento enorme, é uma das pessoas mais ativas na Europa no que diz respeito ao World Ventures e está também envolvido no apoio e na ajuda ao crescimento da empresa em Portugal. Tal como o Stavros e a Catarina, um casal que faz parte do top 4 de rendimentos e de evolução da empresa na Europa. Portanto, estamos a ser acompanhados por dois grandes exemplos, dois grandes pilares no que diz respeito ao apoio e à implementação da marca no nosso país. Iremos falar então sobre o que é a World Ventures, o que é que compõe a World Ventures e a oportunidade de ser um representante. Mas, primeiro, começar por falar sobre o produto, sobre as melhores férias, as melhores experiências ao preço mais baixo do mercado, que se dividem entre Dream Trips Life e Global Hideaways. Portanto, estes são os 3 produtos principais que nós iremos falar individualmente de cada um deles. Antes de falar dos produtos em si, vamos falar então da tecnologia, da garantia de ter o preço mais baixo e ter as melhores condições do mercado. Começamos então pelo Rate Shrinker. O Rate Shrinker é a garantia que nós fazemos a reserva e pagamos sempre o preço mais baixo. Como? Exemplo, se eu hoje fizer uma reserva, por exemplo, de um voo de Lisboa para Luanda a um valor de $1000 e se entretanto o voo baixar para $900, os $100 de diferença são automaticamente creditados no meu cartão. Ou seja, a partir do momento em que nós fazemos a reserva, é sempre garantido o preço mais baixo, nem que ele baixe todos os dias. Existe também o Rovia Price Pledge. O Rovia Price Pledge é nós fazemos uma reserva e a empresa garante que nós temos o preço mais baixo. E, se por acaso nós encontrarmos outra empresa que faça as mesmas condições a um preço mais baixo, então
existe um crédito de 150% do valor e a empresa ainda nos envia de borla. Ou seja, devolvem-nos 150% do valor e mandam-nos na mesma de borla. O que a empresa garante é que nós temos sempre as melhores condições, temos sempre os preços mais baixos. Esta tecnologia Rovia, que foi adquirida pela World Ventures, é uma tecnologia que pesquisa entre diversas operadoras, diversas cadeias, qual o preço mais baixo, quem é que tem as melhores condições, e são essas mesmas condições que vêm oferecer aos seus membros, às pessoas que fazem parte da World Ventures, quer sejam membros ou representantes. Mas, para falar da Dream Trips e para iniciar aquele que é o principal produto desta empresa, nada melhor que ver as imagens de algumas dessas férias, de algumas das pessoas que passaram por essas experiências e que recordaram os seus melhores momentos. Saúde e bem-estar, desporto, cultura, arte, culinária, etc. são só alguns dos temas que os membros da World Ventures têm quando chega a hora de escolher as suas férias. Onde é que está disponível? No site da Dream Trips. Aqui podemos pesquisar por região, por tipo de experiência, por datas, duração das nossas férias, de quando até quando e até mesmo qual o preço máximo que pretendemos gastar ou o valor mínimo que pretendemos suspender nas nossas férias. Tudo isto num site de pesquisas onde encontramos as melhores experiências. E vamos então ver alguns dos exemplos e saber como é que esta empresa consegue os preços tão baixos. Temos, por exemplo, um hotel de 5 estrelas na Grécia para 7 noites com pequeno almoço, jantar buffet, spa, sauna, ginásio, piscina, brinde, recepção, etc. Entre um sem número de atividades, tudo incluído por apenas $289 por pessoa. Fizemos esta comparação com o site mais conceituado no que diz respeito à reserva de férias ou em reserva de locais para férias e existe uma enorme diferença no que respeita a preço. O mesmo sítio, nas mesmas datas, durante o mesmo tempo, só com pequeno almoço e jantar, fica por $411, ou seja, trabalhando com a World Ventures, fazendo parte, sendo um membro World Ventures, representa uma poupança de cerca de $244 por casal. Praticamente uma das pessoas vai de férias sem pagar nada, portanto, um acesso a um preço muito mais baixo em condições 4 ou 5 estrelas. Este é um dos exemplos. Temos aqui também outro exemplo, utilizando também um caso na Grécia. Isto são tudo imagens reais. As fotografias que estão a ver nestas imagens são fotografias dos locais onde são estes mesmos pacotes de férias, estes packs de férias. E também na Grécia, durante 7 noites, nos Zafiros Beach Hotel, com pequeno almoço, jantar buffet, passeio diário, com almoço barbecue, etc. Um sem número de atividades, tudo incluído.
também por apenas 289 dólares, enquanto que noutro site muito conceituado, apenas com um pequeno almoço e jantar, fica por 328 dólares por pessoa. Portanto, estes são os preços que a empresa apresenta, além de dar para aplicar os preços de desconto de pontos, que já iremos falar mais detalhadamente sobre ele à frente. Portanto, porquê é que a empresa consegue estes preços e como é que a empresa tem acesso aos preços mais baixos do mercado? Porque o que a empresa faz, o que a World Ventures faz, é comprar um pack de grandes estadias ou de pacotes de férias nestes locais para determinadas épocas. Ou seja, a empresa compra em grande quantidade e oferece-nos a nós, individualmente, portanto, compra a preço de grande quantidade, a preços muito mais baixos, para nos oferecer a um preço acessível a qualquer pessoa. E recordamos que estamos a falar só de hotéis de 4 e 5 estrelas em locais um pouco espalhados por todo o mundo. Portanto, o que a empresa faz é comprar em grande quantidade para ter preços mais baixos, e esses preços são aquilo que nós temos disponíveis sendo membros da World Ventures. Temos mais exemplos também, neste caso em França, durante 5 noites num hotel 4 estrelas com spa e praia privada. Inclui pequeno almoço e transporte para Saint-Tropez, além de ginásio, spa, etc. Um sem número de atividades, de guias turísticos que nos acompanham sempre ao longo de todas as férias. Portanto, neste caso estamos a falar de apenas 749 dólares num dos locais mais caros de França, portanto bem próximo do Mónaco, num dos locais mais caros do país, e onde normalmente só realmente conseguem passar férias pessoas com rendimentos muito acima da média. Aqui neste caso estamos a falar de packs acessíveis a qualquer pessoa, preços que qualquer pessoa pode pagar. Outros exemplos, e neste caso, por exemplo, em Las Vegas, para pessoas que estejam nos Estados Unidos, 5 noites em estadia num hotel 5 estrelas com casino. Eu não tenho a certeza absoluta, mas para quem viu o filme da Ressaca, pelas imagens, este parece-me ser exatamente o filme onde foram gravadas as filmagens parece-me ser o hotel onde foram gravadas as filmagens do filme A Ressaca. Portanto, apenas por 100 dólares com spa e com bilhetes para o espetáculo Rock of Ages. Portanto, tudo apenas por 100 dólares. Estamos a falar de um preço muito, muito baixo. Um preço muito abaixo daquilo que é normalmente pago por noite nestes locais. Outros exemplos, neste caso no Dubai, 4 noites e 5 dias, um hotel 5 estrelas com spa, com pequeno almoço, jantar, um tour pela cidade, um guia turístico que nos acompanha durante todos os dias nesta estadia, transporte do aeroporto, etc. Tudo por apenas 469 dólares por pessoa, onde dá também para utilizar os tais 100 pontos que já iremos falar à frente. O mesmo hotel no outro site de reservas fica por 725 dólares, portanto estamos a falar de mais de 500 dólares de poupança num casal para as suas férias. Outros exemplos, e este mais bem próximo de Portugal, muito próximo de nós, em Espanha, 7 noites e 8 dias num hotel 5 estrelas com spa, incluído o pequeno almoço e o jantar, apenas 229 dólares. Portanto, são alguns dos exemplos que nós temos para que percebam realmente os fantásticos preços que esta empresa consegue mediante os seus parceiros de negócio, e onde obtém estes preços fantásticos acessíveis a qualquer pessoa. Outro tipo de experiências, neste caso um tipo mais desportivo, por 339 dólares, uma visita a um dos desportos com mais fãs nos Estados Unidos da América, que é o NASCAR, uma entrada para um passe VIP nesta prova, uma estadia no local da prova, com acesso às boxes, onde poderão viver bem de perto uma corrida de NASCAR, estar bem próximo de todas as estrelas, de todo o movimento que existe no background destas fantásticas provas, que captam sempre a atenção de largos milhares de espectadores. Tudo isso por apenas 339 dólares nos Estados Unidos. Outro exemplo, neste caso na África do Sul, também 2 noites num hotel 4 estrelas com um pequeno almoço, jantar, uma festa de recepção, etc. Apenas 109 dólares. Portanto, estamos a falar de estadias muito baratas em locais de 4 e 5 estrelas. Mais exemplos, neste caso na Ásia. A Ásia é uma zona onde a empresa está a ter um grande desenvolvimento. São países onde a World Ventures está implementada há muito pouco tempo e está a ter um crescimento enorme. E, como podemos ver, por apenas 185 dólares, 3 noites num hotel de 5 estrelas na Tailândia, com pensão completa e um guia turístico que nos acompanha ao longo de todos os dias desta estadia. Portanto, são estes preços, são realmente a grande diferença que existe, que coloca a empresa como uma das mais procuradas do mercado e, sem dúvida, que tem recolhido prémios todos os anos e continua a sua evolução, o seu crescimento, com cada vez melhores produtos e cada vez mais membros e representantes. Além disso, a empresa tem também os seus cruzeiros e, normalmente, no final de cada mês,
são sempre disponibilizados os cruzeiros por $69, mais as taxas alfandegárias que rondam cerca, no total, portanto, um cruzeiro ficará à ronda dos $150 ou $160. Portanto, estamos a falar de cruzeiros de 6, 7 dias, 5 dias. Existem diversos tipos, diversas oportunidades em diversos locais, quer seja no Mediterrâneo, no Pacífico, no Atlântico, etc. Portanto, apenas por um valor praticamente irrisório. Isto acontece porque as empresas necessitam de completar os cruzeiros, portanto, são as últimas vagas, são as últimas ofertas que aparecem para completar e, por isso, preços muito mais acessíveis, preços muito mais baixos, só disponíveis para membros World Ventures. Portanto, vimos aqui alguns dos exemplos que as Dream Trips têm, mas no site das Dream Trips, na dreamtrips.com, poderá encontrar centenas de oportunidades, centenas de packs de férias que estão disponíveis em qualquer altura do ano, em qualquer local do mundo, portanto, mediante aquilo que a pessoa quer e pode fazer e também para a bolsa de cada um, portanto, mediante a economia que cada um possa fazer e um preço que é, sem dúvida, muito acessível e muito mais baixo do que qualquer outro representante, qualquer outra empresa no mercado. Falámos das Dream Trips, vamos agora falar das Global Hideaways, outro dos pacotes que a empresa tem disponíveis para os seus clientes. E neste caso falamos somente de estadias em apartamentos, em casas minadas, em vilas, etc. Locais onde as pessoas pretendem apenas uma estadia para fazer as suas férias. E temos aqui outro exemplo nas Ilhas Canárias, um apartamento T1 que dá para 4 pessoas, com 7 noites ou 8 dias, apenas €152 por esta estadia. E aqui não estamos a falar de preço por pessoa, estamos a falar do preço total da estadia nas Ilhas Canárias. Portanto, um apartamento T1 bem próximo da praia, por apenas €152, peço desculpa. Portanto, é este o preço que a empresa consegue, normalmente, volto a repetir, por conseguir e fazer compras de packs completos que tem depois para oferecer aos seus clientes em pequenas quantidades. Mas não é só por outros locais do mundo que a empresa tem oferta. Fomos também pesquisar em Portugal e recordo que a empresa está neste momento a começar no nosso país. Portanto, ainda não existe praticamente oferta nenhuma em Portugal. Portanto, estamos a falar, quando eu digo oferta, a oferta existe, não existem os preços ainda tão baixos como o normal, mas mesmo assim, e neste momento que estamos a iniciar, portanto, eu utilizei um exemplo do Clube Albufeira, um local onde eu já passei férias 2 vezes. Posso dizer que é um local espetacular, com excelentes condições nos apartamentos, 3 piscinas enormes, todo um bar de piscina, tudo também com um local bastante calmo, onde as pessoas podem passar férias, quer seja entre amigos ou em família. E no local, o preço mais baixo que eu encontrei para um apartamento T1 foi €997,5. Pesquisei exatamente com as mesmas condições no site da Dream Trips Life com o World Ventures e fica por apenas €910 e neste caso já inclui pequeno almoço. Portanto, estamos agora a começar, as condições aqui são, podemos dizer que as mínimas e já temos preços mais baixos do que as outras empresas conseguem oferecer. Portanto, esta é a grande vantagem, é esta o facto da empresa ainda estar a começar e já estar um passo à frente. Portanto, o futuro, aquilo que o futuro nos reserva é ainda melhor, é ainda mais e os packs de férias, as Global Hideaways e todas as estadias em Portugal irão ainda baixar mais daqui para a frente, apesar de neste momento já ter o preço mais baixo. No site da Dream Trips Life temos então um motor de busca para hotéis, voos, aluguéis de viaturas, atividades, cruzeiros, jantares, compra com cashback, etc. Tudo isso num site de pesquisas em que nós podemos escolher qual a data, qual a cidade, qual o local, o que é que pretendemos e encontramos centenas de ofertas para aquilo que nós pretendemos fazer. Não só das férias, mas também aluguéis de viaturas, atividades, voos, hotéis, tudo isso neste site da Dream Trips Life, que é baseado na tecnologia Rovia. E então eu voltei a usar um exemplo muito pessoal, neste caso na altura em que foi o Rally de Portugal, portanto um desporto que eu gosto muito e qual eu gosto sempre de marcar presença todos os anos. E então, depois de pesquisar qual é que seria o local mais barato para alugar um T1 onde pudessem ficar 4 pessoas, o preço mais acessível que encontrei foi €40 para essas 2 noites e fui pesquisar exatamente o mesmo apartamento na World Ventures e fica por €34,20. Estamos a falar de uma poupança de mais de 25% e, repito, em Portugal está agora a começar, estamos agora numa fase inicial e já conseguimos ter estas condições. Portanto, o futuro reserva-nos ainda mais e melhor e para quem iniciar a sua atividade agora, a sua oportunidade é ainda maior, é ainda mais abrangente. Além disso, a World Ventures disponibiliza também uma linha de apoio, disponível em qualquer lugar, para qualquer assunto,
quer seja para apoio na reserva às férias, ajuda em qualquer sítio do mundo em que nós estejamos e precisamos de apoio, quer seja para um jantar, para um aluguer de uma viatura, qualquer coisa, esta linha de apoio está sempre disponível para apoiar, para dar ajuda, para dar qualquer funcionalidade, qualquer situação que as pessoas precisem de resolver em qualquer local do mundo, só acessível para membros World Ventures. Por isto tudo é que a empresa foi considerada como o melhor site para reservar as suas férias e recebeu este prémio em 2012 e também já foi nomeado como em 2013 a melhor empresa para reservar as suas férias. Portanto, Dream Trips Life, Global Hideaways são os 3 produtos principais que esta empresa tem que a levaram a ser como o número 1 no que diz respeito à reserva de férias em todo o mundo. É isto que a World Ventures tem para oferecer e é a garantia que tem sempre as melhores férias nos melhores locais ao preço mais baixo do mercado. Tudo isto está disponível por uma subscrição de $50 por mês e uma ativação de $199. Mas atenção! Tudo aquilo que é pago, quer na ativação, quer na mensalidade, é para ser descontado nas nossas férias. Portanto, tudo aquilo que nós pagamos é para nós utilizarmos, é para nós usufruirmos. Ou seja, fazemos uma ativação de cerca de $200, uma mensalidade de cerca de 50. Mas ficamos imediatamente com 200 pontos para uso imediato. Ou seja, por cada $1 da nossa ativação ganhamos 1 ponto. E esses pontos são para ser descontados nas nossas férias. Portanto, assim que nós fazemos a nossa ativação, assim que nós fazemos a nossa primeira subscrição, temos 200 pontos para utilizar imediatamente nas nossas férias. Além disso, a tal mensalidade de $50 é acumulada durante todo o ano e, quando a nossa inscrição fizer 1 ano, serão convertidos em pontos. Ou seja, temos aqui o nosso rendimento para férias, o nosso plano de poupança para utilizar nas férias. Portanto, colocamos de lado $50, portanto, dependendo do valor do câmbio, mas estamos a falar se calhar de €40 ou até às vezes menos de €40 por mês, que será depois utilizado para nós descontarmos nas nossas férias. Portanto, nada daquilo que nós pagamos é perdido. Portanto, tudo aquilo que pagamos é para nós usufruirmos, além de termos então acesso a preços muito mais baixos, como eu indiquei há pouco, como eu mostrei há pouco nas Dream Trips, nas Global Hideaways, etc. Temos também a oportunidade de utilizar tudo aquilo que nós pagamos nestas mesmas subscrições, nestas mensalidades. Portanto, é no fundo pagar para ter acesso a um pack, às ofertas exclusivas, mas tudo aquilo que é pago é para descontar. E como é que é feito? Da seguinte forma, e utilizando este exemplo das férias em França, portanto, neste caso teríamos ali $749 ou 225 pontos. Ou seja, se eu tiver os meus tais 200 pontos, portanto, se eu fizer a minha subscrição hoje, fico imediatamente com 200 pontos para eu utilizar. Portanto, eu não irei pagar $749. Eu pago $549 e desconto imediatamente os meus 200 pontos da subscrição, da minha ativação. Portanto, tudo aquilo que eu paguei é para eu utilizar, nada é perdido. Além de termos preços mais baixos, descontamos tudo. Portanto, a garantia sempre que estamos com as melhores condições e com o preço mais baixo do mercado. Neste caso, estamos a falar de um exemplo que tem até 225 pontos para usar, portanto, podemos descontar até 225 pontos quando queremos reservar as nossas férias. Isto são algumas imagens de alguns exemplos de membros e de representantes da empresa que recordaram que registaram as suas passagens por locais em Las Vegas, também em Cancún, etc. Portanto, se pesquisar no YouTube por Dream Trips, irá encontrar muitos vídeos que normalmente os membros fazem e gravam durante as suas férias e depois acabam por publicar nas redes sociais e assim mostrar na primeira pessoa como é que é estar numa Dream Trip. Além do facto dos membros, da parte que nós falámos anteriormente, toda que está disponível para quem seja apenas membro, há também uma oportunidade de negócio, quer seja em part-time ou em full-time. Portanto, em alturas de crise de emprego, em alturas de dificuldades, a empresa permite que qualquer pessoa possa iniciar aqui a sua atividade e fazer deste clube de férias a sua oportunidade de negócio. Como é que funciona? Portanto, estamos a trabalhar com uma empresa com 8 anos que está em forte expansão para todo o mundo, num mercado em enorme crescimento. O nosso negócio também deixa de ter fronteiras. Apesar de estarmos em Portugal, podemos expandir em qualquer outro local do mundo onde nós queiramos ter também membros da World Ventures. E não existe limite de vencimento. Portanto, as pessoas estão aqui só dependentes do seu trabalho e simplesmente mediante aquilo que quiserem produzir à empresa e que tiverem disponibilidade. Portanto, a empresa nós damos à empresa e a empresa devolve em dinheiro
em troca do nosso trabalho, em troca do nosso empenho. Como é que funciona? Portanto, a partir do momento em que nós convidamos, isto é o primeiro prémio que as pessoas têm em serem membros da empresa ou em serem representantes. A partir do momento em que conseguem angariar os seus 4 membros, então as suas mensalidades passam a ser gratuitas. Ou seja, eu falei há pouco que existe uma ativação de $200 e uma mensalidade de 50. A partir do momento em que nós convidarmos 4 amigos a serem membros da World Ventures, a empresa oferece-nos essa mensalidade enquanto esses membros estiverem ativos. Portanto, quando nós conseguimos atingir os nossos 4 membros diretos ativos, deixamos de pagar a mensalidade dos $50. Portanto, não pagamos nada à empresa e continuamos a ter $600 pontos por ano para utilizar nas nossas férias. Portanto, basicamente o que a empresa faz é pagar-nos as nossas férias por nós termos conseguido angariar 4 membros. É a vantagem de divulgar e de fazer parte desta evolução e deste convite que a empresa nos faz à implementação e a colocar os membros neste mercado que é o mercado das vendas. Portanto, a empresa, em vez de estar a criar agências, em vez de ter o processo normal, que é conhecido nas agências de viagens, devolve este dinheiro aos seus membros, portanto, paga a quem que seja um representante da empresa para fazer essa mesma divulgação. Além disto, além da partida do 4º membro direto, nós deixarmos de pagar mensalidade, existem também comissões diretas, bónus sobre vendas, bónus de equipa, ciclos de rendimentos residuais, travel dollars, etc. E vamos falar individualmente de cada um destes bónus. Antes disso, é só importante referir que trabalhamos com uma equipa da esquerda e uma equipa da direita. É importante ter sempre as duas equipas a funcionar mais ou menos ao mesmo nível, mais ou menos à mesma velocidade, para que os bónus sejam mais altos, para que os rendimentos sejam também mais completos. Iremos falar e já iremos perceber porque é que isso acontece. Mas, inicialmente, vamos então falar sobre a comissão direta. As comissões diretas são ganhas sobre os membros que nós angariamos diretamente por nós. Portanto, estamos a falar só das pessoas que nós trazemos diretamente para a empresa. E, por cada membro que trazemos, recebemos 50 pontos para utilizar nas nossas férias de forma imediata. Portanto, eu convido um membro a fazer parte da empresa e fico imediatamente com 50 pontos para utilizar nas minhas férias. Isto é o que a empresa faz por cada membro que nós angariamos diretamente. Além disso, tem um bónus que, se num período de 4 semanas nós conseguimos 3 subscrições diretas, então recebemos um bónus de $100. Portanto, por cada 3 subscrições num período de 4 semanas, a empresa paga-nos $100, além da comissão de 50 training dollars para utilizar em algumas dos packs de férias que temos, que são naquelas que nós chamamos de viagens de treino. Se forem pessoas mais ambiciosas, forem pessoas que consigam resultados melhores e então, num período de 4 semanas, conseguirem 6 subscrições em vez de 3, o bónus cresce para $250 e também a comissão de training dollars só para $100. Portanto, o que é que acontece? Eu, se por exemplo conseguir angariar 6 membros num período de 4 semanas, a empresa vai-me dar 300 pontos para utilizar nas minhas férias de forma imediata e, além disso, ainda recebo mais $250 para eu relevantar, para eu colocar na minha conta bancária, no meu cartão de crédito ou em qualquer outro local que pretenda. Portanto, é dinheiro para ser utilizado, é dinheiro que nós recebemos. Esta é a comissão direta, isto é aquilo que nós recebemos pelos membros que nós conseguimos angariar diretamente. Além disso, trabalhamos também com ciclos, e neste caso estamos a falar de bónus de equipa e são, sem dúvida, o principal rendimento, ou um dos principais rendimentos que os membros conseguem atingir, que os representantes da empresa conseguem obter. Como é que funcionam os ciclos? Sempre que são registadas 3 novas subscrições na equipa da esquerda e 3 novas subscrições na equipa da direita, ou seja, e aqui a importância é nós trabalharmos com uma equipa da esquerda e uma equipa da direita ao mesmo ritmo e ao mesmo nível. Portanto, sempre que são feitas 3 novas subscrições de um lado e 3 novas subscrições do outro, a empresa paga-nos $100. E atenção, se isto for nas primeiras 8 semanas, então o bónus duplica para $200. E estas subscrições não têm que ser diretamente feitas por nós. Podem ser feitas por nós ou por qualquer outro membro que esteja presente na nossa equipa. Portanto, não é só o nosso trabalho, é um trabalho de equipa. Sempre que há 3 novos membros à esquerda e 3 novos membros à direita, é considerado um ciclo e quando é nas 8 primeiras semanas o bónus duplica, portanto, em vez de 100, recebem-se $200. Depois das 8 semanas, e caso o membro consiga atingir 3 ciclos numa semana, então o bónus também duplica. Portanto, acontece exatamente a mesma coisa para equipas que estejam há mais de 8 semanas, o bónus começa também a duplicar. Portanto, estamos a falar de um bónus adicional, uma forma extra de ganhar dinheiro, dando apoio à equipa e ajudando os membros a crescer. Além disso, recebem-se também os tais training dollars quando se consegue atingir estas vendas no período de 4 semanas.
Portanto, a importância de ter as duas equipas, ter a equipa da esquerda e a equipa da direita a mexer ao mesmo tempo e a evoluir ao mesmo tempo. Sempre que há 3 subscrições de um lado e 3 subscrições do outro, recebe-se pelo menos $100. Se for nas primeiras 8 semanas, o bónus duplica para 200. E se nós conseguirmos apenas 3 membros durante um mês de uma equipa e 3 membros durante o outro mês na outra equipa, recebemos na mesma o bónus. Portanto, é sempre que são registadas 3 subscrições de um lado e 3 subscrições do outro. Portanto, não se perde tempo, não há aqui limite de tempo, não há aqui obrigações. É sempre que há 3 subscrições de um lado e 3 subscrições do outro, em qualquer que seja o período, em qualquer fase de tempo. Existe também outro bónus, que é o bónus Wings and Wheels, que é o bónus do BMW, ou então bónus em dinheiro. Como é que funciona? Quando a nossa equipa gera um total de 12 novas subscrições, ou seja, nós e qualquer outro membro que esteja presente na nossa equipa consegue atingir as 12 subscrições num período de 4 semanas, então a empresa paga-nos um bónus de $300. É um bónus adicional sempre que há um bónus de equipa que nós recebemos quando nós e todos os nossos membros conseguem gerar 12 novas subscrições. No caso de conseguir atingir as 20 subscrições num período de um mês, então este bónus cresce para 8% da faturação e 8% da faturação representa pelo menos $540, podendo crescer até aos 800, aos 900. Quantos mais forem, mais se ganha. A partir do terceiro mês em que o membro consiga, em que o representante consiga atingir este bónus, se quiser, passa a receber também, ou passa a receber, em vez do bónus Wings and Wheels, passa a receber diretamente $600 para utilizar numa viatura BMW, para adquirir uma viatura BMW. Portanto, é opcional ou manter os 8% da faturação, ou então partir para o bónus automóvel que a empresa nos oferece. Em resumo, além do bónus de comissão direta e do bónus dos ciclos, temos também o Wings and Wheels, que no caso de haver 12 vendas totais de equipas, paga $300. No caso de serem 20 vendas totais de equipa, paga 8% do volume da faturação, que representa pelo menos $540. Além disso, a cada 6 ciclos, ou seja, sempre que são gerados 6 ciclos na nossa equipa, a empresa paga $100 travel dollars. Esses travel dollars são para nós utilizarmos em Dream Trips, em hotéis, aluguéis de automóveis, voos, em qualquer coisa que nós queiramos dentro do site da World Ventures. Portanto, temos estes travel dollars que servem mesmo para nós utilizarmos e para nós usufruirmos ou em qualquer que seja uma destas situações. Para finalizar, em termos de rendimentos, temos também o rendimento residual, portanto, a prestação mensal, o ordenado mensal, que funciona da seguinte forma. A partir do momento em que atingimos o patamar de representante sénior, ou seja, o patamar de representante sénior atinge a partir do momento em que hajam 30 membros ativos da nossa equipa da esquerda e 30 membros ativos da nossa equipa da direita, quer sejam angariados por nós ou por qualquer outra pessoa da nossa estrutura, existe um bónus residual de $500 e os ciclos podem ir até aos $2.000. Portanto, estamos a falar de um rendimento médio, no caso dos ciclos pode ir até aos $2.000, portanto poderá não atingir esse valor, mas em média, atingindo um destes patamares, os cálculos são na ordem dos $1.500, $1.750 por mês em valores médios, portanto poderá ir até aos $2.500 no mês quando a pessoa atinge o patamar de Senior Representative. Subindo então para o patamar de diretor, e aí é quando existem 90 pessoas na equipa da esquerda e 90 pessoas na equipa da direita, então o bónus residual cresce para $2.000, portanto $2.000 de ordenado, mais os ciclos que podem ir até aos $2.000, portanto poderemos atingir um valor máximo de $4.000 por mês e uma média que ronda normalmente os $3.000, $3.200 para quem está neste patamar de diretor. Portanto, a seguir a Senior Representative, diretor, é este o patamar que nos permite ganhar mais de $3.000 por mês. E avançando para Marketing Director, e aqui é quando a equipas tem mais de 400 membros ativos, portanto, depois de ultrapassarmos o patamar de Director, que temos 90-90, quando atingirmos 400 pessoas ativas na nossa estrutura, então o bónus residual cresce para $5.000 e os ciclos podem também atingir os $5.000, portanto, podemos ter um rendimento máximo mensal de $10.000. Aqui estamos a falar de uma média entre os $7.000 e os $8.000 mensais que estes patamares ganham em média quando atingem a qualificação de Marketing Director. Avançamos ainda mais também para Regional Marketing Director. Neste caso, o bónus residual vai para os $10.000. O bónus por ciclos podem chegar também aos $10.000 e é introduzido o bónus do carro, o bónus do BMW, de $1.000.
plano seguinte, o patamar seguinte é dos 1.500 membros ativos totais de equipa, não interessa se é à esquerda, se é à direita, portanto 1.500 membros totais, National Marketing Director, $20,000 de bónus residual e ciclos também até aos $20,000 e o bónus do carro mantém-se. E no patamar seguinte, o patamar de International Marketing Director, estamos a falar de $50,000 residual e até $25,000 em ciclos, com bónus de carro a aumentar para os $1.500 e é aqui também introduzido um novo bónus, que é o bónus de casa, onde as pessoas têm, os membros têm um valor, um plafond de $3,000 para utilizar numa casa, na compra de uma casa, no aluguer de uma casa. Portanto, estes são os patamares que nós temos para lhe apresentar neste momento. Existem mais para situações superiores, mas para esta fase inicial são estes os patamares que são atingíveis, são estes os patamares que temos em mente e é para estes patamares que estamos também a trabalhar em Portugal. Portanto, começamos em Senior Representative até International Marketing Director, começamos com $500 de bónus residual e $2,000 de ciclos, até aos $50,000 de bónus residual e $25,000 em ciclos. Utilizando o exemplo grego da Grécia, país que também iniciou não há muito tempo, que está com uma enorme evolução, que foi introduzido através do Chipre, já tem, o caso da Grécia e do Chipre, já tem mais de uma dezena de International Marketing Directors. Estamos a falar de pessoas com rendimento a um nível de um jogador de futebol. É isto que nós temos também em mãos e é esta a oportunidade que temos em Portugal para quem queira abraçar este projeto e para quem queira crescer com a empresa. Tudo isto, ser o representante, é por apenas $99 de ativação, uma taxa única que é paga só uma vez, nunca mais é paga, e cerca de $11 por mês. No entanto, a partir do momento em que temos o nosso quarto membro ativo, deixamos de pagar a mensalidade, quer seja a mensalidade da subscrição da Dream Trips, quer seja de representante. Portanto, a partir do quarto o membro deixamos de pagar e por menos de cerca de €80, por cerca de 70 e tal, €80, temos acesso a esta oportunidade de negócio em de fazer parte da empresa e este valor é naturalmente para despesas de aberturas de contas, para despesas de transações, etc. Tudo isso é que justifica este valor da ativação e de ser um representante da empresa. A partir daqui a garantia é simplesmente o nosso trabalho, a nossa produção e os objetivos a que nós nos propomos e aquilo que pretendemos obter desta empresa. Mas há algo especial neste momento, há algo que é uma grande vantagem para quem o fizer agora, que é a oportunidade, é o facto de sermos os pioneiros, de sermos os primeiros e de estarmos agora a começar no nosso país, a começar em Portugal e podermos ser então os primeiros e o início desta nova empresa em Portugal, tal como está a ser feito em mais de uma dezena de países na Europa, como foi feito muito recentemente na Austrália, como foi feito na Ásia e, curiosamente, e também sem dúvida gratificante, é o facto de nós estarmos a ser acompanhados exatamente pelas mesmas pessoas que foram responsáveis pela abertura desses novos países. Portanto, como eu tinha dito, o Stavros e a Catarina, um dos exemplos que eu utilizei, as primeiras pessoas que me apresentaram a empresa, entraram em julho de 2011 e atingiram o patamar de International Marketing Director em menos de 2 anos. Portanto, em 21 meses conseguiram atingir um rendimento residual de $50,000 e os tais ciclos que vão até aos $25,000. Tem uma equipa com mais de 6 mil membros ativos em 8 países. Ele era um vendedor de automóveis, ela não tinha trabalho, que decidiram abraçar este projeto e está aqui um exemplo, umas pessoas extremamente simples que estão a dar um enorme crescimento à empresa e que estão também em Portugal a dar o apoio, a ajudar a que a empresa seja implementada no nosso país. Outro exemplo, o George, que era um estudante que não chegou a terminar os estudos, neste momento já tem uma equipa com mais de 750 membros ativos em 3 países, está prestes a qualificar a Regional Marketing Director, começou no final de 2012, portanto, praticamente no início de 2013 é que ele começou a trabalhar a sério. E estamos a falar de uma pessoa que tem rendimentos entre os 8 a 9 mil dólares por mês, com 24 anos, sem experiência de trabalho, sem experiência de mercado e sem experiência de marketing multinível. Portanto, foi aqui que ele iniciou a sua atividade e foi aquilo que ele começou num ano a atingir este patamar com o apoio de toda a estrutura e que está agora também a transmitir e vai estar em Portugal para dar também a sua experiência, para também falar consigo, para todos aqueles que são já membros da World Ventures ou para todos aqueles que queiram vir a ser. Portanto, em maio, para quem quiser estar com o George, nós iremos percorrer alguns locais do país e, caso pretenda, basta entrar em contato connosco para saber mais sobre a empresa e conhecer toda esta oportunidade.
Da minha parte é tudo. Muito obrigado pelo tempo que estiveram connosco. Espero que tenham gostado desta apresentação. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estamos totalmente disponíveis para o ajudar e para lhe dar esse apoio que precisa para ser também um membro da World Ventures e para, acima de tudo, aproveitar melhor o seu tempo, viver melhor a vida, gozar melhor a vida e fazer parte do crescimento desta empresa e ser um dos primeiros membros World Ventures em Portugal. Muito obrigado a todos e gratos pelo tempo que dispensaram e por terem estado connosco ao longo destes minutos.